Muitíssimo bem-vindos. Primeira vez que eu gravo à noite. E não é qualquer carro. Hoje eu estou a bordo daquele que eu julgo ser, na proposta geral, um carro que faz muitas coisas acertadas com a proposta esportiva, que talvez seja o melhor esportivo do mundo. BMW M3, geração E92. E92 porque é cupê. Se fosse sedã seria E90, se fosse cabrio seria uma E93. O que faz de um carro o melhor do mundo? Ser o mais veloz, o mais seguro, o mais confortável, um dos mais confiáveis, câmbio manual ou automatizado, tração traseira? Pela própria lógica, seria impossível um carro passar com louvor em todos esses aspectos. Mas o que dizer sobre um automóvel que consegue ser bom em responder todas as perguntas acima? Um carro que não é o melhor em todas essas características, mas consegue entregá-las todas em maior ou menor escala. Acho que o argumento é válido quando o assunto é um carro como o M3 V8. Rápido o suficiente, seguro para andar forte, confortável o bastante, sem grandes problemas crônicos. Opção de câmbio manual ou automatizado. Hoje nós botamos à prova o M3 E92 com o câmbio automatizado MDCT. Debaixo do capô temos um 4.0 V8. Não é um V10 com 2 cilindros cortados, antes que os mais entusiastas falem. Pelo menos não de forma formal pela BMW. 420 cavalos para 40 kg de torque. Hoje eu tô aqui para falar para vocês por que muitas vezes existe uma idolatria meio descabida a um câmbio manual. Porque esse carro aqui que vocês estão vendo, em termos de performance e de desempenho, ele é outro carro comparativamente ao mesmo com o câmbio manual de 6 marchas, certo? Que eu tenho aqui uma caixa de dupla embreagem MDCT BMW de 7 marchas. Esse carro, diferentemente de outros BMWs mais clássicos, aqui eu já começo a regular a resposta do acelerador. A resposta dos amortecedores, eu tenho 2 níveis aqui de EDC e o controle de tração, tá? 7 níveis de velocidade para a resposta do câmbio. Mas, se você é genial, você configura os seus acertos preferenciais no botão M no volante, certo? E assim a gente começa a trafegar com o M3 E92. Por que eu tô trazendo esse carro aqui para vocês? Porque eu amo M3. Eu digo para vocês que esse carro ele é um pouco que injustiçado na escola dos BMWs M. Eu mesmo não o considero o melhor de todos, mas ele é um carro que é muito acertado em muitos aspectos. 0 a 100 acontece na casa de 4,5 segundos. Esse carro se aproxima dos 300 km por hora sem o limitador de velocidade. Mas agora, o que acontece é o seguinte: a BMW fez um caminho meio louco quando ela lançou esse carro. Ele é um carro maior e ele parece maior do que o geração E46 6 cilindros que veio antes dele. Só que ao mesmo tempo não é por causa do motor, meus amigos, porque o motor desse carro pesa basicamente a mesma coisa que o antigo 6 cilindros. Só que aqui a BMW empregou muito mais alumínio na construção. É um motor muito mais moderno. É um motor que gira muito mais livre do que qualquer 6 cilindros aspirado que veio antes dele. Pra vocês terem uma ideia, a faixa de giros de corte desse carro é 8.250 RPMs, que é basicamente o mesmo corte de giro do V10. Só que uma coisa que eu tenho que ser sincero com vocês é o seguinte: essa é uma das M3 mais confiáveis da história. Em termos de problemas crônicos, a gente sabe que esses carros têm um consumo meio precoce de bronzina. A cada 50, 60 mil quilômetros é recomendável trocar. Esse carro usa somente o óleo sintético 10W60, que é um óleo muito chato de achar. Você tem na rede oficial BMW ou pouquíssimas outras fabricantes de óleo que tem a viscosidade para ele. Mas, tirando essa questão das bronzinas e a questão do autuador das bancadas de acelerador, esse carro é um dos M3 que mais aceita desaforo.
coisa eu vou dizer pra vocês, meus amigos. O melhor ronco da história do M3 está nesse V8. Vejam bem o ronco. Vou até ver se eu abaixo um pouquinho o vidro. Meus amigos, é um carro muito especial em muitos sentidos. Mas assim, por que a gente fala tanto que esse M3 ele é um excepcional all-arounder? All-arounder é um termo gringo que os caras usam bastante para definir o cara que, assim, ele não é necessariamente o esportivo mais veloz, ele não é necessariamente o esportivo mais afiado, também não é o carro mais confortável do planeta, mas quando você joga tudo isso na equação do que esse carro pode entregar, ela é muito boa, ela se sai muito bem no conforto, na ergonomia, no espaço interno da cabine. Esses bancos dão uma aula nos bancos dos modelos anteriores de M3. A questão é o seguinte, esse carro é o primeiro M3 que assumiu de verdade a proposta GT. É o primeiro M3 que ficou grandão. Esse carro pesa pouco mais de 1.600 kg. Ainda mais com o câmbio MDCT, que é um pouquinho mais pesado. Só que aí que entra na equação uma coisa. Hoje, essa questão da idolatria ao câmbio manual é um treco muito doido. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você tentar extrair a performance desse carro com o câmbio manual que você extrai com o MDCT, você acaba com dois carros completamente diferentes. Se no M3 E92 com o câmbio manual, você jura por Deus que o carro não tem torque nenhum até 4.000 RPMs. Você jura que o carro é manco, é fraco, em muitos aspectos. Ele só vai funcionar bem acima dos 5.000 RPMs. Esse carro, meus amigos, ele faz uso do artefato de relações de marcha mais curta. Como ele tem a 7ª marcha, que é um overdrive para consumo de combustível mais eficiente, para você cruzeirar longas distâncias e ter maior autonomia, as 6 marchas acabam tendo uma relação um pouco mais encurtada. No velho truque de carros com muito giro e alta potência específica, você ter marchas curtas disfarça a falta de torque. E é isso que esse câmbio faz muito bem. Realidade, vamos falar de câmbio. Esse câmbio, ele é simplesmente espetacular, tá? Até os vídeos na internet dão conta que ele tem uma passada de marcha um pouco meio fanha, né? Mas aqui ao vivo, eu vou dizer pra você, em termos de troca, cada vez que eu aperto a borboleta aqui é como se ela jogasse o carro pra frente. É um tipo de troca até um pouco menos emocional do que você, por exemplo, no DSG, ou que você vê no PDK da Porsche, mas ainda assim hiper eficiente. A questão é o seguinte, carro GT, uma M3 de mais de 1.600 kg, como é que ela é na tocada? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, em termos de resposta de direção, aqui eu ainda tenho um conjunto hidráulico, então ela não tem aquela precisão fatiada dos atuais conjuntos. Só que qual que é a diferença? Aqui eu tenho o feedback perfeito do que está acontecendo. Eu sei o tipo de asfalto que eu estou andando. Então o que acontece? Isso se traduz num comportamento que o carro transmite muita confiança, tá? Então, por exemplo, eu boto a frente do carro onde eu quiser. A frente dela, ela aponta um tiquinho mais rápido até do que a M3 E46. Hoje que eu tô aqui gravando esse carro, que eu tô tendo a chance de andar nessas ruas maravilhosas do interior do Brasil de São Paulo, o que eu posso dizer pra vocês? Você sente a massa do carro. A diferença da direção desse carro pro E46 é a massa do carro, o tamanho do carro, porque a resposta do conjunto é mais rápida. Os freios, ok, para a proposta do carro. Realmente eu acho que se alguém for fazer track days com esses carros, pelo menos melhorar as linhas e botar um fluido maior vai ser necessário. E tem uma coisa muito louca, esse carro, por ter essa potência específica que é entregue lá em cima, potência específica, ele é esse motor é 4.0 e entrega mais do que 100 cavalos por litro, e o torque vem lá acima dos 5.000 RPMs. O que acontece? Você tem uma certa docilidade, você nota que sobra muito chassi para esse carro. Esse carro conversaria muito bem com 200 cavalos a mais, com mais 15, 20 kg de torque. E é basicamente por isso que eu sempre falo que no meu top 5, um dos carros mais legais que eu já dirigi na minha vida, nesse top 5, está um M3 desses com Supercharger.
E aí é que está. A questão é que esse carro também é beberrão. Acabou de avisar que entramos na reserva de combustível, amigo. Você não está comprando um carro desse esperando eficiência, tá? Esse é o último carro, na minha opinião, que não é preocupado mais com essas coisas, tá? Com essas futilidades do Euro 6, tá? Mas é um carro, meus amigos, que a despeito do tamanho dele, é o que eu falo, ele é meio que... Falei isso já quando eu escrevi sobre esses carros, quando eu tive a oportunidade. Se você pegar o primeiro M3, o E30, é como se ele fosse uma criança pequena, cheio de energia, mas não muita força para te entregar. Aí você vai pro E36, é aquele adolescente que passa pela puberdade, que está lidando um pouco com algumas habilidades novas. Você chega no E46, é aquele atleta que acabou de entrar para a liga profissional, por exemplo, novato, que tá cheio de energia, já tem força, já tem um chassi muito bacana. Esse aqui é aquele atleta que tá já consolidado na carreira, certo? Ele tá bem, ele tá confortável com a proposta dele, ele tá confortável com o que ele pode entregar para você. E o carro que vem depois dele é como se esse carro tivesse tomado esteroide anabolizante para voltar a ser mais ou menos o que a E46 era em termos dinâmicos. Na minha opinião, esse é um dos carros mais sofisticados, mais refinados e com a melhor proposta geral que existe no universo esportivo. Quando você quiser esportividade, ele vai estar lá para te entregar o que você quer. Quando você quiser fazer uma longa viagem, levar tua esposa aqui, você tem filhos pequenos, tem cabine de sobra para todo mundo ficar feliz aqui. E é isso que eu vou concluir a minha opinião sobre esse carro. Você teria uma E92 com câmbio manual ou com câmbio DCT, Corne? Sendo bem sincero, carro por carro, desempenho por desempenho, eu acho até que o mercado não acordou ainda para esses carros. Porque daqui a pouco você está pagando numa M3 E92 2012 DCT o mesmo preço que o pessoal está pagando numa M3 2008 com câmbio manual. Tudo bem, no futuro você sempre vai querer o câmbio manual, a questão da nostalgia e tal, só que eu não acho que o câmbio manual nesse carro foi uma proposta tão brilhante. Por outro lado, se você quer curtir o carro, quer dirigir ele como se deve e extrair o melhor desse motor, que curiosamente chama-se S65, câmbio DCT. Muito na mão, é muito dócil. Esse é aquele carro que eu digo pra vocês, se você é um marinheiro de primeira viagem, tá comprando o seu primeiro esportivo, a M4 ela pode te assustar, ela pode te machucar. Esse carro, você tem que estar abusando muito do limite dele para ele te machucar. Porque a direção é muito boa, os freios são bons, o câmbio é muito bom. E eu gosto que a BMW tem esse sistema, quando você sobe forte no freio, o que ela faz? Ela liga o pisca-alerta. Sem mais, a UEM faz a mesma coisa. Mas ó, é isso que eu tô falando. A real é, com o câmbio manual, o carro sente mais o peso, sente mais o tamanho, sente mais aquele torque que é entregue lá em cima. Com o câmbio DCT, meus amigos, o carro parece muito mais atlético, muito mais leve e muito mais dócil na mão. Você alivia o pé, esses carros são muito bons, cara. Mas, meus amigos, com isso eu encerro esta avaliação do M3 E92. Eu vou procurar agora uma E92 com o câmbio manual para falar para vocês em outra perspectiva. Muda bastante a personalidade do carro, tá? Deixo meu agradecimento mais do que especial ao meu grandioso amigo que só me faz fazer cagadas automotivas, mas que confio cegamente e confiou as chaves desse carro para mim. Minha primeira tentativa de um teste noturno aqui para vocês. Espero que vocês gostem da qualidade das imagens. Se você me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o like. E bom, nessa tela final, meus amigos, vocês podem ver um teste que eu fiz de um dos carros mais mágicos que a BMW já fabricou. Talvez o melhor Roadster da história dela. Clica aí, assiste que vocês vão gostar bastante. E eu sigo na busca pelos meus super-heróis automotivos.